Os 6 caminhos de Pen possuem um poder avassalador. Nagato desenvolveu cada caminho concedido pelo Rinnegan de forma extraordinária e totalmente às cegas, se mostrando claramente um gênio. O poder que Nagato alcançou com 6 caminhos de Pen é tão grande que nem mesmo Konoha, uma das maiores potências dentre as 5 grandes nações, mesmo com todo seu poder, Konoha não conseguiu fazer praticamente nada diante dessa ameaça. Mas até mesmo diante de todas essas demonstrações do seu grande poder, ainda tem fã que acredita que o Pen é superestimado. Mas calma que nesse vídeo eu vou te mostrar praticamente 7 personagens que o Nagato venceria facilmente utilizando os 6 caminhos de Pen. E claro, se você tá curioso para saber o resultado desse vídeo, já arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal. E eu te garanto, você vai se surpreender. Cada um dos 6 caminhos de Pen agem de forma única, cada caminho com sua peculiaridade e poder. Mas em conjunto, eles se tornam praticamente invencíveis diante de alguns oponentes, uma vez que seu poder não se baseia apenas em destruição. Contra Jiraiya, vimos que mesmo você sendo muito habilidoso e possuindo uma grande experiência em combate, visto que o Jiraiya foi um dos ninjas que completou mais missões em todo o mundo ninja, ainda assim, nem mesmo toda essa experiência foi o suficiente diante dos 6 caminhos de Pen. Cada caminho possui poderes únicos, como por exemplo o caminho Deva, que pode controlar os poderes gravitacionais e que possui uma grande força física, ou o caminho animal, que pode invocar criaturas enormes com seu Rinnegan em seus olhos. Cada invocação possui sim uma habilidade especial. O caminho humano possui um poder que supera até mesmo a capacidade mental do clã Yamanaka, podendo retirar até mesmo a alma dos seus oponentes. O caminho Asura é uma arma de combate capaz de lançar mísseis de diversos tipos e com grande capacidade destrutiva, podendo também lançar poderosas rajadas de energia que podem obliterar tudo no seu caminho. O caminho Gakido possui um dos poderes mais quebrados do Rinnegan, uma vez que praticamente nenhum ninjutsu funciona contra ele. E por último, o caminho Naraka, um caminho que, embora subestimado por ter sido pego de surpresa pelo Konohamaru, ainda era forte o suficiente para subjugar os Jonins de Konoha com facilidade, além de possuir o poder de restauração, podendo curar todos os Pens, os deixando praticamente intactos novamente. Mas o que realmente torna os 6 caminhos de Pen tão poderosos e absurdos é a sua capacidade de utilizar todas essas habilidades em conjunto e de diversas formas. E sim, isso os torna praticamente invencíveis, uma vez que eles podem detectar tudo que os seus alvos podem fazer e se defender de forma precisa desses ataques. E tudo isso se deve aos grandes poderes do Rinnegan, sendo uma delas a visão compartilhada. Até mesmo Jiraiya, que usou toda a sua capacidade de análise de combate, se surpreendeu com essa capacidade. Afinal, esse poder pode anular qualquer investida surpresa dos seus inimigos facilmente. E depois de toda essa explicação sobre os 6 caminhos de Pen, o primeiro personagem que eu acredito que eles venceriam com certa facilidade é o Naruto com o modo sábio. Esse é aquele tipo de combate que já aconteceu na obra, mas que até hoje deixou aquela dúvida na mente de quem acha que o Naruto venceu por mérito e também por quem realmente discorde disso. É um fato que o Naruto, após dominar o modo sábio, ele enfrentou os 6 caminhos de Pen com uma grande vantagem, mesmo com seu poder dividido entre os clones, que afinal eram poucos. Aqui temos um cenário onde os 6 caminhos também estavam enfraquecidos por simplesmente varrer Konoha do mapa. Claramente ninguém discorda que o nerf nos Pens foi muito maior, uma vez que até mesmo o caminho humano teve que se sacrificar para salvar um dos Pens, que nem sequer tinha mobilidade para poder fazer qualquer coisa naquele combate, pelo menos não naquele momento. Quando o caminho Deva usou aquele Shinra Tensei contra a aldeia da Folha e naquela proporção, é confirmado pelo próprio Pen que os seus poderes ainda não haviam retornado e que eles ainda estavam bem limitados. Até certo momento da luta, tivemos um combate onde Naruto tinha vantagem em poder, além de todos os sapos que foram invocados por Shima, que querendo ou não dá uma grande vantagem ao Naruto, já que ele não teve que usar o seu chakra para invocar esses sapos. Além de que o Naruto possuía informações cruciais sobre as habilidades dos 6 caminhos, sendo esse o ponto-chave para vencer todos os Pens. Claramente, o Naruto tinha sim muita vantagem contra os Pens, contudo,
Com essa larga vantagem, os Pains ainda venceram Naruto, que convenhamos, só conseguiu reagir ao poder do Caminho Deva graças à interrupção da Hinata, que ao ser derrotada diante dos olhos de Naruto, isso o fez desencadear o poder do Kurama completamente. Mas é fato que os 6 Caminhos de Pain só foram a Konoha com um único objetivo, que era capturar o Naruto. Agora imagina se eles não se segurassem nessa luta e realmente estivessem com todo o seu poder desde o princípio. Naruto com toda certeza perderia ainda mais rápido do que realmente foi demonstrado naquele combate. O segundo personagem é o Sasuke Uchiha com o Mangekyo Sharingan. Logo após derrotar Pain, Obito e Zetsu surgiram diante de Sasuke e do seu time. Obito ao questionar Sasuke sobre a missão que ele havia fracassado. Zetsu também pontua naquele momento, afirmando que o Naruto estava mais poderoso que o Sasuke. Bom, pelo menos naquele momento, já que ele havia derrotado os 6 Caminhos de Pain. Claro que se basear nas falas dos personagens não tem tanto peso assim, mas é fato de que isso aí realmente foi dito. Então praticamente dá pra definir que os Pain são mais poderosos que o Sasuke. Mas quando partimos para uma análise mais aprofundada sobre as habilidades de cada personagem, fica ainda mais claro de que sim, os 6 Caminhos de Pain são superiores ao Sasuke, pelo menos nessa fase. Sasuke é tão habilidoso quanto Naruto Sennin, e isso é um fato, já que ele possui técnicas que são mais letais que as do próprio Naruto. Mas diante dos 6 Caminhos de Pain, temos um cenário onde praticamente nada que o Sasuke utilizasse realmente faria efeito, como por exemplo os seus Genjutsus. Pois é, Genjutsus seriam praticamente ineficazes, uma vez que um Pain poderia tirar o outro da ilusão. E se você é daqueles que acreditam que um Genjutsu pegaria todos como se fosse um vírus de computador, parabéns, você prefere acreditar em teorias do que a obra realmente demonstrou como um fato. Meus parabéns! Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando um vídeo explicando se isso aí é realmente possível ou não, se os Pain seriam pegos por Genjutsu dessa forma. E claro, você tem todo o direito de discordar disso, mas a obra deixa claro que isso é impossível. Um Genjutsu funciona com base no ataque ao chakra e ao sistema nervoso central de um alvo. Então não faz sentido acreditar que os Pains seriam derrotados por algo tão fútil diante dos olhos supremos do Rinnegan. Sasuke também não teria êxito com seu Amaterasu, visto que os 6 Caminhos de Pain podem lidar muito bem com essas técnicas, como por exemplo, o Caminho Deva poderia simplesmente expelir o Amaterasu do seu corpo, e o Caminho Gakido poderia counterar muito bem tanto o Amaterasu quanto os demais ninjutsus do Sasuke, já que ele poderia absorver todos sem exceção. No pior dos cenários, o Sasuke, sem conhecer as habilidades dos caminhos, supondo que ele conseguisse derrotar alguns dos Pains, ele seria surpreendido pelo Caminho Naraka, que colocaria todos os seus esforços por água abaixo ao restaurar quaisquer um dos Pains com sua habilidade. É mais do que um fato que enfrentar 6 caminhos assim sem conhecer praticamente nenhuma das suas habilidades é bastante exaustivo, uma vez que eles têm tantos hacks que os permitem enfrentar qualquer oponente com muito poder. E aqui eu te faço uma pergunta: você consegue observar algo que o Sasuke possa utilizar com êxito contra os 6 Caminhos de Pain? Até mesmo o seu Susanoo não seria eficiente, uma vez que o Caminho Deva poderia usar suas habilidades gravitacionais para selar o Sasuke com seu Shibaku Tensei. Essa luta parece ser fácil, mas até mesmo no pior dos cenários, onde o Sasuke tentasse utilizar o seu Kirin, temos caminhos que podem simplesmente vencer o Sasuke antes que ele sequer cogitasse usar tamanho poder, que sim, o Sasuke só utiliza em último caso. Você pode até citar um momento em que o Sasuke tenta finalizar o time 7 utilizando esse poder, mas não existe garantia que seria um ataque natural. O que eu acredito é que seria um ataque totalmente baseado no chakra do Sasuke, e nesse cenário, o Caminho Gakido absorveria o seu ataque tranquilamente. E essa batalha certamente seria decidida no momento em que o Sasuke acabasse se exaurindo demais, onde seus recursos ficariam limitados e ele sim seria derrotado. E os próximos personagens, e eu os coloquei em um único tópico, são os 3 Sanins lendários. E calma, não pula esse vídeo porque você já vai entender. É verdade que os Sanins em seus respectivos auges venceriam sim os 6 Caminhos de Pain, mas será que os Sanins que enfrentaram o Hanzo da Salamandra teriam o mesmo êxito em conseguir vencer os 6 caminhos de uma vez? Pelo que a obra dá a entender, embora o Jiraiya fosse bastante experiente, ele ainda não possuía o modo sábio e que estava sim em treinamento. Orochimaru não possuía o Edo Tensei e sua habilidade de imortalidade parcial, e Tsunade também não temos base para afirmar
se sua técnica de regeneração era tão avassaladora quanto ela com seu Byakugou no Jutsu. Ao enfrentar o Hanzo da Salamandra, vimos que os 3 Sanins não conseguiram fazer muita coisa, uma vez que suas invocações eram muito poderosas. E aqui temos um caminho que pode simplesmente invocar diversas invocações com diversos poderes. A Quimera dos Pen seria o maior problema nesse combate, visto que eles não podem ser derrotados por ataques físicos e se multiplicam a cada contato que elas recebem. As únicas formas que os Sanins teriam sim uma larga vantagem contra os 6 caminhos de Pen seriam em seus respectivos auges, tanto Tsunade, Jiraiya e Orochimaru, onde eles podem explorar todas as suas habilidades e criar uma estratégia precisa, podendo se arriscar bastante nesse cenário. Mas afinal de contas, teriam os 3 Sanins lendários que enfrentaram o Hanzo da Salamandra a chance de vencer os 6 caminhos de Pen? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. O quarto personagem que os 6 caminhos de Pen venceriam é o Danzo Shimura, e essa aqui é bem polêmica. Você pode surtar por acreditar que o Kotomatsu Kami é um poder tão supremo e sem limites, e que por isso os Pens perderiam. Mas aí eu te pergunto, qual a base do poder do Kotomatsu Kami? Se você acredita que é só o controle mental a partir do contato visual, não é bem assim que funciona. O que a obra deu a entender é que até mesmo esse poder exige muito do seu usuário, tanto no gasto de chakra, quanto no seu potencial com base no controle mental. E temos o exemplo onde o próprio Shisui queria controlar o Fugaku Uchiha para evitar o golpe de estado do clã, ou até mesmo o Danzo, que utilizou esse genjutsu apenas no Mifune. Claramente, a obra de Naruto sempre deixa muitas pontas soltas sobre vários assuntos, incluindo sobre o Kotoamatsu Kami. Mas quando você para analisar a obra, você percebe que não. Até mesmo o Kotoamatsu Kami é bem mais simples de se analisar do que muitos pensam. O Tsukuyomi é um genjutsu que exige muito do usuário, mas pode ter certeza que o Kotoamatsu Kami exige tanto quanto, e que o seu controle não se estende a tantos alvos assim. Isso fica comprovado quando o Danzo só controla o Mifune na reunião dos 5 Kages, e até mesmo o Shisui, que optou em controlar apenas o Fugaku e não o clã Uchiha por completo. Mas não seria uma luta fácil assim, isso é inegável. Temos um cenário onde o Danzo possui uma das habilidades mais poderosas do clã Uchiha, que é o Izanagi. Mas será que essa habilidade seria tão útil contra os 6 caminhos de Pen? E veja só, mesmo supondo que Danzo conseguisse aplicar seus ninjutsus e até derrotar algum caminho, temos simplesmente um caminho que pode restaurar os demais e que não, Danzo não teria noção disso. Seus jutsus elementais, na minha opinião, seriam inúteis diante do caminho que absorve jutsus e do caminho Deva. Esse é o tipo de batalha onde o Danzo seria pressionado ao máximo e que, sinceramente, eu não vejo ele conseguindo fazer muita coisa contra os 6 caminhos não. Mesmo com o Izanagi, Danzo seria um alvo fácil das invocações de Pen e ficaria até mesmo suscetível a receber quaisquer outros ataques em massa, sendo forçado a sacrificar cada um dos seus olhos no processo. O seu selamento até poderia ser útil, mas tem um até muito grande aí no meio. Até porque a gente viu que quando ele utilizou contra o Obito e contra o Sasuke, eles saíram facilmente daquele selamento, apenas com evasivas simples. Então não, o Danzo não venceria os 6 caminhos de Pen. O próximo personagem que muitos acreditam que venceriam 6 caminhos de Pen, mas na verdade é o contrário, é o Obito Uchiha. Obito é um shinobi muito poderoso e problemático. Seu Kamui é extremamente difícil de se lidar, mas esse tipo de habilidade realmente se torna uma pedra no sapato quando você tenta confrontá-lo no combate direto. E por mais que o Obito fique intangível durante os seus combates, ele ainda se torna assim suscetível aos controles gravitacionais do Rinnegan. Então caso ele tentasse se aproximar, ele poderia ser parado nesse processo. E você pode até chegar naquela conclusão, é muito fácil, o Obito pode mandar os caminhos de Pen para Kamui Zone, mas o caminho animal poderia basicamente invocá-los de volta para aquele plano onde eles estivessem se confrontando. Os Pen são tão versáteis e poderosos que dificilmente seriam pegos por quaisquer técnicas do Obito. E essa batalha é até mais fácil de se analisar quanto todas as outras analisadas até então, porque pensa, o Obito, além do seu Izanagi pré-programado e do seu Kamui, o que ele realmente tem para confrontar os 6 caminhos de Pen? Absolutamente nada. Em comparação a ninjas como Minato, Itachi e até mesmo o Sasuke, o Obito é mais limitado do que muitos imaginam. Uma vez que o Obito ficasse intangível, ele realmente seria um problema, mas ele também teria que ficar tangível
para executar quaisquer ataques nos caminhos de Pain. E nesse cenário temos a habilidade mais qualitativa dos 6 caminhos de Pain, que é a visão compartilhada. Independente da estratégia formulada por Obito, ele dificilmente conseguiria burlar essa capacidade, visto que ninjas tão experientes quanto ele, como o próprio Jiraiya, não conseguiram fazer isso. Dito isso, sim, o Obito é muito problemático, mas contra oponentes que podem contra-atacar suas habilidades e até mesmo atacá-lo nesse processo, não tem como, o Obito não tem a menor chance. Claro que você tem todo o direito de discordar dessa minha opinião, mas não, o Obito não é o mais forte dentre os membros da Akatsuki. Um dos personagens mais polêmicos e que muitos acreditam que venceriam 6 caminhos de Pain é o Shisui Uchiha. Shisui Uchiha é um dos maiores gênios do clã Uchiha, portador do Koto Amatsukami nos seus 2 olhos, possuindo o Susanoo e uma capacidade de locomoção sem igual. E aqui temos um personagem que claramente daria sim trabalho aos 6 caminhos de Pain graças à sua grande velocidade. Shisui é um shinobi experiente e com toda certeza teria noção que o Koto Amatsukami poderia falhar. Sua fama também não deixa a desejar e aqui temos um cenário onde o Pain tem essa vantagem, seja suas informações por conhecer suas lendas, seja por seu poderoso genjutsu e sua grande velocidade. E nesse cenário o Nagato poderia utilizar dos seus artifícios, seus grandes poderes para burlar o Koto Amatsukami. Basicamente temos um personagem que pode usar suas invocações para cansar o seu oponente, que embora seja muito poderoso, ainda possui limitações, podendo também utilizar os clones das sombras, que são basicamente a arma perfeita contra genjutsus. O controle desse jutsu poderia ter efeito nos 6 caminhos de Pain, basta você pensar um pouco para chegar em uma conclusão, já que a base do poder do Koto Amatsukami é o controle daquele alvo em específico. Mas sabemos que o Pain é sim um counter dessa habilidade, e por quê? Uma vez que, não sabendo que os seus oponentes na verdade são marionetes controladas, o seu Koto Amatsukami seria praticamente inútil, já que uma vez sem poder controlá-los, o Shisui ficaria sim em grandes apuros. Eu não vejo nenhuma das artimanhas do Shisui sendo efetivas contra os 6 caminhos, e você pode até pensar nos clones de rastros que de fato ele poderia utilizar nesse cenário. Mas essa, querendo ou não, ainda é uma técnica bem limitada. Embora seus clones sejam imunes a ataques físicos, quando eles recebem um golpe eles ficam intangíveis. Para atacar é o contrário, eles têm que ficar tangíveis e consequentemente eles ficam sim suscetíveis a ataques. E no pior dos cenários, conseguindo abater 1 ou 2 Pains, Nagato poderia simplesmente restaurar todos utilizando o poder do caminho Naraka. E aí, meus amigos, o Shisui entraria em completo desespero. Agora deu carai mesmo, viu? E o último personagem, e o mais polêmico, embora eu não consiga entender de fato o motivo, é o Itachi Uchiha. Não, o Itachi Uchiha não venceria os 6 caminhos de Pain. Itachi se tornou um shinobi bastante experiente, com um intelecto admirável e sendo um ninja esplêndido. Itachi tem todas as armas para poder vencer sim os Pains, exceto por alguns motivos. Pareceu meio contraditório, mas na verdade não, calma que você já vai entender. Itachi é um personagem completo em todos os sentidos, possuindo grande força e uma grande velocidade, além claramente de também possuir uma análise impecável em combate. Mas claro que Itachi não conta apenas com isso, longe disso. Mas existe um grande porém aí. Embora Itachi seja mais habilidoso que todo citado até agora, é fato de que ele não possui 2 coisas que são necessárias para vencer alguém como o Pain. A primeira é o conhecimento necessário para poder vencer, afinal, sem saber que aqueles eram praticamente marionetes, e como funcionam suas habilidades, como a visão compartilhada, seria extremamente difícil lidar com todos de uma vez. E a segunda coisa se conecta com a primeira, que é a falta de informações, que é praticamente a falta de estamina do Itachi. Você não pode negar que a doença do Itachi limita ele bastante. Não existe de fato um cenário onde ele conseguisse descobrir todos os segredos de Pain em um combate, e isso é um fato. Pelo menos não sem se desgastar completamente em um combate incessante, e isso nem é debatível. Seu Tsukuyomi é realmente uma arma muito destrutiva, mas contra corpos que praticamente não têm um espírito ou uma mente para ser torturada, não adiantaria de nada. Seu Amaterasu seria counterado facilmente pelo caminho Deba e pelo caminho Gakido, e o seu Susanoo poderia ser confrontado pelas grandes invocações. E você pode até falar, ele pode selar todas com sua espada Totsuka, ou usar o Amaterasu contra as invocações, só que ele iria se desgastar no processo, e tipo assim, toda vez que ele fosse usar a espada Totsuka contra uma invocação, ele ficaria assim suscetível a ataques, e isso é fato. Mesmo Jiraiya, que é de longe o shinobi mais experiente de Konoha, não conseguiu fazer muita coisa.
Itachi é tão gênio quanto Jiraiya, mas será que ele realmente seria um oponente adequado para enfrentar os 6 caminhos de Pen como o Jiraiya foi? Na minha opinião, não. O Itachi não conseguiria lidar com os 6 caminhos de Pen, devido às suas limitações e pelos Pens também possuírem muitos hacks. Mas já deixa sua opinião aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. E claro, se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo. E se você não é fanboy, já deixa logo o seu joinha e se inscreve no canal pra estar me fortalecendo, hein? Já compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que acredita que os Uchihas são invencíveis. E se você discorda, pode ter certeza que eu tô lendo todos os comentários. E se você concorda também. É isso, nação. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo.